Eu queria agradecer a todos, né, que assistem a esse programa do podcast, do Polissocial. E hoje eu estou aqui com dois convidados, né, que é o Marcelo Jacobi e a Adriana Weichmann, né? Eles são da editora que editou meu livro, Direito Partidário, Político Eleitoral, que eu recebi hoje. Ainda não tive tempo de ler o meu próprio livro. Para lembrar, a gente tem que ler, senão a gente esquece, né? Às vezes, o próprio livro. E aí a gente vai falar como que foi a edição, todos os detalhes, né? Porque é complexa, a edição de um livro não é para chegar até nesse formato, né? Não é isso, Adriana? É, isso aí. Para chegar na casa das pessoas tem um trabalho ainda aí, né? E o Marcelo que fez a capa. A capa, ele que criou a capa, que ficou espetacular, porque o livro ele defende a democracia, né? Ele é um livro que defende a democracia, é um livro de direito partidário, política eleitoral, mas com ênfase no Estado democrático de direito. Então, a capa tinha que ser uma capa democrática, né? E aí o Marcelo ele fez a capa e aí mandou, né? A Adriana mandou para a gente ver se aprovava ou não a capa. A gente aprovou de primeira, sem detalhe nenhum, porque ficou realmente a capa lá. Tem lá o mapa do Brasil, né? Ela tem o pessoal aqui, ó, em vermelho, muita gente em vermelho aqui em Brasília. Esse vermelho representa tipo o sangue mesmo, né, do brasileiro ali em defesa da democracia, né? E tem amarelo, verde, que é da bandeira do Brasil, e o azul, o céu da bandeira também. E tem lá umas árvorezinhas verde, né? E o branco das nuvens, quer dizer, todas as cores da bandeira e o vermelho representando o esforço, não é isso? Vou deixar o Marcelo falar, que ele criou a capa. Na verdade, você fez um resumo perfeito, né? O mapa do Brasil, e eu fiz a junção toda e a gente vai criando, a coisa vai acontecendo, né? Vai fluindo. E ficou espetacular, né? E o livro ficou, a capa assim, boa. A urna atrás, né? A urna eletrônica atrás, na parte de trás. E tem orelhas também, né? Para poder marcar, leitura. Ficou muito bacana, muito bem editado. Essa editora, né, excelente, né, letras virtuais. E aí, Adriana, como é que foi a edição desse livro, então, lá, o trabalho? Todo livro que vem pra gente é um projeto, a gente chama de projeto, a gente trata como projeto, e aí a gente vai estruturar, ver o que o autor está querendo dizer com aquele livro, e diante daquilo a gente vai estruturar como vai ser esse livro. Tem livro que a gente coloca, eu faço a diagramação do miolo, né? Miolo é a parte de dentro, gente, é o que está escrito, né? Miolo e capa. Então, o miolo é o texto, a distribuição do texto. Então, a diagramação é a distribuição do texto pelas páginas. E a cada livro, dependendo do que o autor quer dizer, a estrutura do projeto gráfico, do livro, do projeto editorial, ela tem que dialogar com aquilo que o autor quer dizer, né? Então, o seu livro é um livro que tem uma seriedade, porque é um livro sem ser austero, mas, porém, um livro sério, porque ele é um arcabouço teórico, acadêmico. Então, eu não podia botar, como eu boto num romance, páginas com flores. Então, tudo isso é visto para que a gente faça essa construção. E aí a capa, a gente, né, vocês preenchem aquele briefingzinho de capa, e dizem o que não pode ter de jeito nenhum, né? O que pode ter, quais são as cores que você gostaria, todo autor, gente, ele sonha com o livro dele em mãos, ele sonha com um tipo em pegar uma obra, como é que seria aquela capa que ele sonhou. E claro, a gente consegue chegar o mais próximo possível. No seu caso foi muito legal, porque o livro não voltou, né, a capa. Você fez o briefing. O Marcelo, que é um artista gráfico maravilhoso, ele é mesmo, ele é muito modesto, mas ele é um artista gráfico sensacional. Ele olhou, estruturou a capa, a gente mandou, né, para o Gilson, e o Gilson disse, meu Deus, é isso,
Tá pronto, não precisa de mais nada. E o Antônio, É sabe, raro. né? Eu sou um cara meio... Não, o Antônio é o que está gravando a gente aqui, o nosso cinegrafista, né? Antônio Mansur, melhor cinegrafista da região. Ele sabe, eu sou meio chato com os negócios. Tipo, o cara manda coisa, peraí, mas isso aqui e tal. Essa capa, a capa chegou, olhei, pô, é isso aí, não tem que mudar a capa. Ele conseguiu transmitir, Isso foi genial, né? Foi muito pra bom. capa a mensagem do livro, né? E o livro a primeira tiragem, né? Chegou hoje, né? E já está 100% vendida. No forninho a segunda. Aí a segunda já está no forninho. Já está chegando. Caminhando, né? Esse é o primeiro exemplar, que é da Adriana, né? E está aqui, ficou sensacional. E, gente, é o livro alegria, nunca né? está pronto, né? A cada edição, se você... Isso é para todo mundo que está publicando o livro, tá, gente? Isso é básico. A gente lê, relê, revisa. O autor relê inteiro o livro dele. E numa outra edição ele pode querer mudar uma palavra. A gente, depois que a gente vê o livro editado, às vezes a gente quer mudar uma linha. Pô, isso aqui podia ter saído na outra linha. Eu sou muito crítica com o meu trabalho, então... Poxa, essa linha ficou sozinha aqui, esse pedacinho. No próximo a gente já vai mudar. Então, a edição é uma coisa viva. O bacana é isso, né? Editar livro é vivo. Porque está sempre transformando a sociedade, né? A sociedade está sempre numa transformação social. E o livro, as informações, tudo vão também, né, transformando. É igual no direito, a jurisprudência muda. Às vezes o pessoal, o tribunal decidia de um jeito, agora decide de outro. É porque teve uma modificação da sociedade que acabou refletindo. Outro entendimento, né? Reflete na mudança de entendimento do tribunal, isso é comum. Qualquer tribunal do mundo, constitucional, a Constituição, ela muda sem mudar o texto. Isso aí a Constituição americana é lá de 1700 e pouco, está até hoje vigente. Só que as interpretações são completamente diferentes do que era na época, lá no século XVIII. Por quê? Porque foi uma transformação jurisprudencial, interpretativa e tal, né? Então, uma coisa que a sociedade ela vai evoluindo, vai se transformando, nem sempre evoluindo, às vezes evolui também, né? Também. É uma construção e desconstrução, né? Que a gente aprende lá na sociologia. E esse livro, ele até o episódio de 8 de janeiro está aqui no livro, que invadiram lá o Congresso Nacional, o Supremo, nós fizeram, né, uma coisa assim, vergonhosa, né, para a imagem do Brasil, um pessoal assim, sem qualquer consciência democrática. Até isso está aqui no livro. Esse livro, para que ele serve? Assim, eu não vou adiantar, não tem nem como adiantar, porque é muita coisa aqui. Mas, por exemplo, ele dá um embasamento ao político, ao assessor do político, ao advogado eleitoralista, um embasamento teórico com profundidade, para ele entender mesmo como que funciona o sistema político partidário brasileiro. Quais são as raízes históricas, jurídicas, legislativas, até para o político saber se colocar diante desse sistema. Porque se ele não entender o sistema político que a gente vive, eleitoral, partidário, ele não consegue se colocar dentro do que ele quer. Por exemplo, se o cara quer ser candidato a vereador, por exemplo, o dirigente do partido, primeiro ele tem que ser filiado ao partido político. Isso é uma exigência legal, ele é mínimo de 6 meses. Se ele não tiver filiado, ele não pode ser, porque o STF ainda não considera, né, a possibilidade da candidatura avulsa, está em discussão. A candidatura avulsa está em discussão no STF, se vai poder ou não. A maior parte das democracias no mundo autoriza, né, a candidatura avulsa, então tem uma tendência a autorizar por causa do Pacto de São José da Costa Rica e tal. Mas hoje não autoriza ainda, o TSE não autoriza. Então, o político tem que ter um partido, ele tem que estar filiado. Então ele tem que estar filiado, ele tem que estar em discussão com os outros partidos, na horizontal. Horizontal, quando a gente fala horizontal, por quê? Porque o sistema,
cada partido político ele tem um sistema federativo. Então tem por exemplo, o Partido Z, o Partido Z porque não existe, né? O Partido Z, ele tem o Diretório Nacional. Hierarquizado, né? Hierarquizado, o regional e o local. Com seus pares, então as pessoas, é um diálogo com seus pares, né? Por exemplo, é hierarquizado. Então, 180 dias antes, a direção nacional ela pode fazer uma deliberação do Partido Z sobre como vai ser a escolha dos candidatos daquele partido e como vai ser as coligações daquele candidato, daquele partido. Então o Partido Z ele pode na deliberação falar, ó, nós não teremos esse ano, isso é 180 dias antes da eleição, nenhuma coligação com o Partido Y. Aí o João, que era do Partido Z, que estava combinando com José do Y para ser uma candidata a vice-prefeito, outra prefeito lá de uma cidade a fazer uma coligação, eles vão ficar proibidos de fazer coligação por uma questão nacional. Então, esse diálogo... É diretório nacional, né? Diretório, deliberação do Diretório Nacional que influencia. E se eles fizerem a coligação mesmo assim, o Diretório Nacional pode anular a convenção partidária e eles ficam com a candidatura impugnada, vão ser impugnados, vai ser indeferida a candidatura, porque é direito do Diretório Nacional anular a convenção, porque já tinha uma diretriz partidária anterior. Então esse diálogo do candidato, a vereador lá da cidade, lá do interior e tal, ele tem que ter um diálogo com os pares dele, lá dos partidos locais, do próprio partido e tal, mas tem que ter também que é o horizontal. Ver o que a diretória nacional vai dizer. E o vertical também, o regional e com o nacional. O regional também, dependendo, pode caçar o local, que tem uma hierarquia rígida. Então essa questão... isso aqui mostra, o livro deixa bem claro esse sistema partidário, né? E por isso que os candidatos estão procurando, os candidatos não, os pretensos candidatos. Né? Porque precisa, a gente vê que também, como o Brasil ele aceita candidaturas de pessoas de todas as escolaridades, né? De pessoas que não conhecem de política, né? Que tem O livro se torna até um livro acadêmico. É um livro acadêmico, né? Porque dá profundidade. E assim, ele dá profundidade até para as pessoas, quer dizer, profundidade, ela dá entendimento para as pessoas leigas. A população em si, que não sabe de nada disso, não conhece. Pode ler o livro, pode entender melhor. Ele não é um livro só para candidatos ou políticos, né? Ele é um livro geral. A gente mesmo, no nosso bate-papo antes aqui, da gente começar a gravar e filmar, eu mesmo que não sabia nada, aprendi milhões de coisas que eu não tinha noção. Coisas assim, né, de candidatura, de tudo, que a gente não tem noção. Porque as pessoas não conhecem. E essas coisas interferem. Por exemplo, hoje, eu sou advogado eleitoralista, né? Então eu dou consultoria para o Brasil inteiro. Hoje ligou um baiano para mim. Baiano, botou até uma mensagem lá no grupo. Aí ele falou, não, que eu fui lá me filiar no partido e tal, não vou falar nome do partido não. E aí, só que eu vou filiar nesse partido, mas eles estão falando que eu tenho que filiar em 3 partidos. Eu não sei o que, para ser candidato lá, prefeito, não sei o que. Quer dizer, na verdade não é filiar 3 partidos, é porque o partido dele faz parte de uma federação partidária. O Antônio está indo aqui, porque ele gravando a aula do curso, né? Eu estou criando um curso, né, completo de direito partidário, político e eleitoral, que vai ser de extrema importância. É um curso assim, mesmo detalhado, está mais detalhado até. O livro está mais aprofundado, mas o curso está mais prático para o candidato. Então esse curso vai ser lançado em agosto. Então o partido dele faz parte de uma federação. A federação, o que é a federação? Ninguém sabe o que é federação partidária. E todo mundo tinha que saber o que é isso. Principalmente quem está na política, né? Não, até quem não está. O que é uma federação? Principalmente, você pega, né, de repente, candidatos que têm uma popularidade na cidade, mas que não têm esse conhecimento. Isso é muito importante. Exatamente. Aí você pega, por exemplo, a federação é uma coisa nova. A federação foi criada já a primeira vez que funcionou
a federação, porque o direito eleitoral brasileiro e partidário e tal, ele sofre uma inflação legislativa, que a gente chama, né? Eles vão modificando as normas, eu acho que é para poder o pessoal não entender. Para confundir mesmo. Não vim aqui para confundir, né? É, exatamente. Federação. Para explicar e para confundir. Federação é o seguinte, é uma fusão temporária de partido político nacional. Então, se tiver uma federação entre o PZ e o PY, os hipotéticos, é como se aquela... São essas frentes? Não, mas é uma frente, ela funciona como se fosse um partido único. Um bloco. Não, um mesmo partido. Tem o presidente da federação, tem o estatuto da federação, tem a diretriz, que eu falei dos 180 dias, sim, da federação, e o presidente local do partido que faz parte da federação, ele não tem poder nenhum ali. Ele vai coligar com outra coisa. A federação pode fazer uma diretriz, não. A federação vai coligar com outro lá, mas com aquele ali não, entendeu? Então tem que ter esse diálogo e tem que ter conhecimento. A federação é uma fusão temporária de partidos por no mínimo 4 anos. Ela tem que funcionar. Ele pode desligar. O partido tem essa autonomia. Não, eu quero me desligar da federação. Mas aí ele tem penalidade. Ele deixa de receber fundo partidário. Quer dizer, ninguém quer isso. Né? Ainda mais um fundo brasileiro tem 5 bilhões de reais. E ele fica proibido, nas próximas 2 eleições, de fazer coligação com qualquer partido. Então ele fica isolado se ele sair da federação. Então o preço que ele vai pagar, o partido vai sair da federação é quase que proibitivo. Então, por exemplo, federação é uma coisa nova. Coligação já é outra coisa. Os partidos se unem para uma eleição só. Um partido com outro. E a federação também ela pode coligar. Ela pode fazer coligação. Federação A, não sei o quê, ela pode coligar com o partido Y. Entendeu? Num município e em outro não. Entendeu? Então é complexo. É complexo, né? Nossa, isso é... Não, é porque é complexo. Gente, fazer um livro é mais simples, tá? É bem mais simples. O que o Gilson faz... também. A capa, né? O que o Gilson faz realmente é uma coisa bem complexa. E ele é um conhecedor, profundo conhecedor. Vou até pegar o livrinho aqui, né, gente? Olha, quem estiver assistindo, quem for assistir depois... esse livro, eu quero ficar lá com um para mim, porque eu quero dar os meus pitacos e entender alguma coisinha, porque nós, como cidadãos, é importante, em termos de cidadania, a gente entender alguma coisa. Claro, jamais vamos ter a complexidade que ele tem, porque não é a nossa área de atuação, e como a maioria de nós, leigos, mas até o pessoal do mundo político, e justamente é para isso e que você criou esse livro, né? Foi para isso. Esse livro ele é direito partidário, político eleitoral, mas na verdade o conteúdo dele é aquilo que vocês falaram mesmo, é um conteúdo de cidadania. E a natureza do conteúdo não é jurídica estrito sensu. Sobre matéria jurídica apenas. Ele é um livro de, vamos dizer, acadêmico, tanto para o jurídico, o pessoal que trabalha nessa área de direito partidário, eleitoral, sim, então, sim, como para a ciência política, que é ciências sociais. Ele tem conteúdo de ciência política. Eu vi, na hora da edição. Então ele serve também para os cientistas sociais que estudam política, cientistas políticos, né? Então é por isso que o cara lê o livro, ele tem a noção de como funciona o sistema, para ele poder ficar encaixado no sistema. Né? Tinha até um cientista político, um sociólogo, na verdade, que falava do encaixe e desencaixe social. Não tem pessoas que são desencaixadas da sociedade, sim. Os outros são mais encaixados, tal. Isso é um conceito sociológico. E existe o encaixe e o desencaixe político também, no sentido do sistema político. Então, se a pessoa estiver desencaixada do sistema político, ela não consegue prosperar dentro daquilo que ela anseia. Ela tem que entender um básico, né?
para ela poder ter esse diálogo tanto no plano horizontal quanto no plano vertical, né? E buscar uma coerência. Senão ela chega em cima da hora, aí fala, o sujeito lá não vale nada, né? Traiu, tal, mas depende do desconhecimento da pessoa de como que tem que ser os diálogos, né? E isso a gente trabalha muito mais, muito mais precisão no curso. Eu ia falar isso, né? O livro é o arcabouço teórico, mas, gente, vocês têm que fazer o curso. Quem quiser mergulhar nesse assunto, tem que fazer o curso do Gilson, porque realmente ele vai destrinchar. O livro, ele é esse ponto de apoio, né? Ponto de equilíbrio, esse arcabouço. Mas no curso ele vai passar todo esse conhecimento, essa percepção, a interpretação do que está aqui. Porque o que está aqui é o arcabouço teórico, mas desse arcabouço saem as interpretações, e que podem surgir, não só a interpretação do Gilson, são as interpretações que surgem dos órgãos competentes, das entidades do legislativo, do judiciário. Isso. Então ele consegue destrinchar cada capítulo numa aula. Não sei como é que você está montando a gente está fazendo 10 módulos. 10 módulos. E, por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Tá? Por exemplo, na verdade o curso são duas vertentes. Uma vertente da legalidade, para a pessoa saber os prazos legais, o que acontece, qual é o mínimo de filiação, o mínimo de domicílio eleitoral, o que é uma candidatura, o que pode fazer em termos de, vamos dizer, uma candidatura antecipada proibida pelo TSE. O TSE proíbe a antecipação de campanha. Embora tenha tanta gente que faça, né? Mas é proibido. A antecipação de campanha é proibido. Sim. Mas o que é a antecipação de campanha? Eu falo também. Qual é o entendimento, né, de antecipação? Porque é diferente de você fazer um planejamento de candidatura. Sim. Com antecedência. Então a gente faz essa coisa da pessoa fazer uma candidatura planejada com antecedência, sem caracterizar antecipação de campanha. Sem entrar no âmbito, estou em campanha. O que é antecipação? Vou dar um exemplo. TSE fala que se você chegar e falar assim, a gente está em 2023, né? A eleição ano que vem, 2024. Vamos dizer que eu queira ser vereador de Cabo Frio, né? Eu sou aqui de Niterói, não tem nada a ver com Cabo Frio, isso é um exemplo fictício. Então, se eu chegar agora e falar assim, eu sou candidato a vereador de Cabo Frio, tá, galera? Vota em mim, hein? Tal. Se eu fizer isso, eu estou fazendo uma antecipação proibida de campanha. O cara não pode se declarar candidato e nem pode pedir voto para ninguém. São duas coisas proibidas pelo TSE. Agora, ele, por exemplo, o cara quer ser vereador em Cabo Frio, ele não vai falar nada que ele é candidato, porque o candidato é só quem está em campanha, a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral, e ele não vai pedir voto, mas ele pode, por exemplo, fazer um levantamento das demandas sociais da região. Uma pesquisa social. Antônio, eu criei um relatório como cientista político mesmo, de perguntas que a pessoa vai passar bairro a bairro, comunidade a comunidade, e perguntando, isso com mais de um ano de antecedência, e perguntando aqui nessa região, o que está faltando? Não, aqui não tem escola, as crianças aqui para estudar tem que andar 10 quilômetros. Aqui não tem saúde, aqui não tem esgoto, cada região tem um problema diferente, aqui tem muita violência, não tem segurança. Aí ele vai lá com um papelzinho, ouvindo os moradores, os presidentes de associações de moradores, né? E aquele formulário já pronto, tipo um IBGE, só que político. Sim. E aí ele vai saber das necessidades reais de cada localidade ali do seu município. Aí lá na frente, quando ele for candidato a vereador, e lá no ano eleitoral, ele registrar tudo e tal, ele já sabe as demandas sociais. Então ele já vai fazer uma campanha
direcionada para as necessidades reais da população. Então vai ter muito mais força do que uma campanha assim, o cara bota um papel só com a foto e sai distribuindo genérico para todo mundo, né, tipo um genérico. E a outra vertente essa é a vertente da necessidade social, que todo candidato tem que ser, porque o candidato, o que quer ser candidato, pretende ser candidato, ele tem que saber que ele está se despindo do seu interesse pessoal para se dispor a defender o interesse coletivo, público, isso que é político. Político é o que defende o que deveria público. Ser, pelo menos, né? Mas a gente em faz... Em tese, focado naquilo que realmente deveria ser. Foca no que a política deveria, de alto a finalidade, padrão, né? A finalidade da política. Todos querem, né? E o outro viés é o viés das articulações políticas. No curso, né, Antônio, eu coloco lá as pautas das reuniões políticas que ele tem que ter nos diálogos horizontais e verticais do próprio partido, com outros partidos. Sentou na mesa do político, os acordos políticos, como que tem que ser baseados em quê? Eu falo os assuntos que ele tem que tratar, o pretenso candidato tem que tratar desde agora. Quando chega na campanha, já está tudo já articulado. A articulação política, ela é construída, é uma longa construção. Uma longa construção. Campanha eleitoral que é limitada ao tempo ali de 16 de agosto a 5 de outubro, no caso do ano que vem, sim. 2024. Antônio gravando seu curso, Antônio já sairá candidato. Brincadeira, tá, gente? Não estou antecipando a candidatura de Antônio. Né? Mas é isso, gente. Já impugnamos a candidatura de Antônio. Antônio está impugnado. Pedir uma procuração. Mas é genial a sua ideia. Você tem toda a formação necessária por ser cientista político, por ser advogado, por ter trabalhado sempre com educação. Isso tudo se funde, porque o que falta no Brasil é educação social, educação política. A gente sempre vai e volta e esbarra na base, educação. As pessoas desconhecem as coisas por quê? Educação. Faltou, né? E é uma lacuna que a gente tem de educação cidadã, educação política, social. E o povo que desconhece os seus direitos é terrível. O povo desconhecer os seus direitos, os seus deveres, o povo que não tem cidadania, que não sabe lidar com a sua cidadania, que não tem noção daquilo que pode, do que não pode, do que é correto, é um povo que vai ser facilmente manipulado. E o Brasil é isso, né? A gente andando pelo Brasil, né? Conhecendo o Brasil, por exemplo, uma diferença do Brasil para a Europa, por exemplo, uma diferença negativa para o Brasil. O Brasil é mais rico do que a Europa, em termos de riquezas naturais. E a população da Europa é de 450 milhões de habitantes, quer dizer, é mais do que o dobro da população brasileira. E é bem distribuída, e você vai numa cidade pequena na Europa, tem toda a estrutura parecida com a cidade grande. Aqui não, só tem estrutura na cidade grande, nas capitais. Você vai no interior, não tem médico, não tem posto de saúde, não tem escola. Coisas básicas, não tem um cinema. Não tem um cinema. Eu estou voltando aqui para minha área da cultura, né? Não tem uma livraria. Uma livraria. Não tem um cinema. É muito complicado. Realmente, o meu filho mora lá em Fredericton, no Canadá, um lugarzinho pequeno no Canadá. É uma mini cidade que tem tudo. Olha que bacana, né? Ele fala, mãe, aqui tem tudo. A gente tem tudo em menor escala, mas tem tudo que tem uma cidade. E a gente vai muito, né, para Portugal e tudo. E a gente também, né, circula em Portugal com muita frequência, por causa do Marcelo, e a gente às vezes faz os nossos trabalhos lá também. E a gente vê que é exatamente isso que você está falando. Os conselhos menores, eles têm vida própria.
Eles são despidos da necessidade de você estar indo à capital toda hora. Exatamente. E é isso que a gente tinha que ter aqui no Brasil, por ser um país continental. Eu acho que o Brasil ele é tão grande aí, por exemplo, uma vez eu contei essa história, né, voando de ultraleve, daqui de sair de Maricá, né, para Salvador de ultraleve. Nossa. Direto, em cima da praia, voando, já foi 6 horas de voo. Aí tem um local ali que você passa depois do Espírito Santo, que é um litoral enorme, assim, de frente para o Atlântico, tem até no mapa até uma curvinha, que é maior do que o Rio de Janeiro, né? Você passa voando quase 1 hora em cima, ali não tem nada, não tem uma moradia, não tem uma construção, não tem plantação, de frente para o Oceano Atlântico. Aí você chega lá em Vitória, aquele tumulto, Salvador, aquele tumulto, Rio de Janeiro, aquele tumulto, e outras áreas sem nada, assim, no litoral lindo, aquele litoral maravilhoso. E o litoral interior também, você vai para dentro, não tem nada mesmo. Então, essa não é distribuído. Isso aí é uma característica de país subdesenvolvido. Por exemplo, São Paulo hoje é a maior cidade da América, sabia? Passou já a cidade do México, passou lá nos Estados Unidos, todas as cidades. É a maior cidade em população hoje da América toda, é São Paulo, né? E já é a 4ª do mundo. Geralmente são os países mais subdesenvolvidos, que concentram tudo numa cidade enorme. E você vai você decolou de ultraleve aqui do Rio, aquela coisa assim, parece uma ferida, entendeu? Você está voando, isso é uma ferida. Aí você passou um pouquinho ali, tudo verdinho, tudo tal, quase não tem, entendeu? Porque não tem um planejamento. O Brasil não é um país assim planejado, né? O Brasil foi tudo no susto, né, gente? O brasileiro e o Brasil, a gente vive no susto. Aí tudo vai acontecendo no susto, né? Não tem é falta da educação, é a falta do planejamento, da conscientização, uma coisa né? A consciência cidadã, a destruição da natureza, das encostas para construção, as construções irregulares, crescimento urbano desordenado. Isso tudo é falta de vontade política, de planejamento, de educação. Tudo passa por aqui, gente, pelo livro. Com certeza. E o livro do Gilson fala muito de tudo isso. E né? abarca as pessoas do interior. Tudo. Né? Eu acho que passa um pouco por tudo. O bom é isso, né? Porque a gente ele não tá falando só de política, ele está falando de cidadania. É isso aí. E, gente, cidadania é básico. Cidadania é básico para a gente ter uma vida digna. Digna, não precisa ser uma vida abundante, digna. E a gente tem uma grande parte da população que não tem uma vida minimamente digna. É verdade. E eu queria agradecer muito mesmo a editora e a Adriana e o Marcelo, A gente que agradece. que fizeram realmente acontecer, né, esse livro aí espetacular, né, e que eu acho que vai ajudar a embasar mesmo esse seu ali, trabalho. Né, O livro é uma parte. Né? O livro, gente, é um pedaço. É o livro e o curso. São as não, ideias. O curso é tipo assim, o curso é completo, né? É o casamento, né? Casamento, é o queijo com goiabada, gente. É o livro e o curso. Não tem. Para entender melhor, o queijo com goiabada. Não, pronto. e o livro é outra coisa, né? O livro tem que ler o livro. E é um livro é um livro de fácil leitura. Claro que tem as citações da lei, mas ele não tem um juridiquês complicado. E isso é muito importante, né? A gente dizer para as pessoas que é um texto de fácil compreensão. Com palavras mais simples. Palavras simples. Técnicas, né? Algumas técnicas, claro, dada a natureza, por ser um livro acadêmico e tudo mais. Mas ele não é um livro acadêmico impossível de ser lido. Isso que eu quero dizer. Porque eu lá editando o livro, eu fui lendo, né? De vez em quando, isso aqui é legal, hein? Peraí.
Foi um prazer editar o seu livro, isso que a gente quer dizer para você. Agradeço, né? Você foi um autor... gente, olha, não por estar na presença do Gilson, o Gilson foi um autor assim, de uma sensibilidade, uma delicadeza no trato com a gente. Foi um autor maravilhoso de se trabalhar. Eu espero que você faça muitos livros. Muito obrigado. Né? No ano que vem a gente vai fazer a segunda edição. Então, a gente vai editar muitos livros. Eu te desejo um sucesso estrondoso em qualquer coisa que você venha fazer, porque você é um cara que tem conhecimento profundo e foi muito legal lidar com você, trabalhar com excelente. você. Espero que a gente vai continuar, esse nosso casamento isso. Editor, autor, e essa amizade que surgiu. A gente costuma ficar amigos dos nossos autores, é muito legal. Lá na editora a gente tem isso, a gente fica amigo dos autores. Isso é bacana. Faz uma amizade, daqui a pouco a gente às vezes toma um vinho com os autores. E isso é genial. Os autores me ligam hoje em dia, minha editora, tô com uma ideia aqui, aí eu falo, manda. Eu tenho um autor no Japão, que maravilha. né? O Nishimura é um autor meu que tá lá no Japão, ele reside lá há 30 anos e ele já tá publicando o 6º livro comigo em 3 anos. Né? Ele gostou tanto da brincadeira, né? E é isso, eu tô com uma ideia aqui, eu mando o texto bruto, que a gente ajeita. E a gente faz essa mágica mesmo acontecer, principalmente quando é um autor como você, Gilson, que é de uma delicadeza. Foi por isso que tudo flui, um livro desse tamanho, por isso que tudo deu certo, porque quando o autor tem a sua leveza, fica tudo muito mais fácil. Obrigada. Muito obrigado também, o Marcel também pela capa, né? E já vai pensando na capa da segunda edição. Vamos bolando. Revisada e ampliada, né? Vai ser isso, revisada e ampliada. A ideia do livro do ano que vem é tentar acrescentar ainda mais informações dessas do curso. Sim. Mas esse livro é essencial para quem quer entender, né, de política brasileira. Queria agradecer também ao pessoal de Portugal, que sempre assiste o nosso programa, né? Eu vou estar lá em Coimbra, na Universidade de Coimbra, agora no dia 3 e no dia 5 de julho, no seminário de verão. Queria mandar um abraço lá para o professor Manuel Porto, para o Rubinho também, que sempre vai aqui, e o amigo, né, o grande amigo, João Nuno Calvão, que é o vice-reitor da Universidade de Coimbra, e eu vou estar lá assistindo, né, a palestra do João Nuno Calvão lá, e as aulas também dos ministros que vão estar lá, o Lewandowski, o Alexandre de Moraes, os ministros brasileiros também que participam, né, o Benedito Gonçalves, pessoa espetacular do STJ, enfim, é sempre uma honra participar desse encontro lá, que também engrandece o nosso embasamento, né, teórico, e, né, para não ficar uma coisa bebendo de várias fontes. Então, eu agradeço a vocês, agradeço a todos que compraram o livro, tá? Segunda-feira a gente está mandando pelo correio o livro para quem já comprou, Brasil inteiro, tá? E a primeira tirada foi esgotada. E também agradecer a Dona Norma, minha sogra também, né? Ela que foi uma das inspiradoras, né, do livro, de todo o processo, né, eleitoral do ano passado, aquela, né, coisa toda. E ao povo brasileiro, né, que também tem aceitado bem o livro, tem muita gente recebendo muita assim, mensagem diariamente. Feedbacks bons. 50, 60 mensagens por dia perguntando o livro, gente do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Recife, da capital, né? Aqui, Minas Gerais, São Paulo, Rio, gente de tudo quanto é lugar, Amazônia, Acre. Acre foi um dos primeiros a comprar o livro, foi uma pessoa do Acre. Que legal, gente. Lá da ponta, né? A gente fica muito feliz, né, também da nossa edição e parar, né? No Brasil todo. Né? E os portugueses compraram também. Exatamente. Tem alguns portugueses já compraram, né? E a gente vai, inclusive, levar para eles agora nessa viagem, que a gente vai para Coimbra, e vai ter o lançamento lá na Fundação Essa de Queiroz, do primeiro lançamento oficial. E aqui em Niterói, pode adiantar isso? Podemos, claro. Então, Câmara dos Vereadores, né? Câmara dos Vereadores de Niterói. Então, olha só que honra, né?
o primeiro lançamento, provavelmente, do livro aqui no Brasil vai ser aqui em Niterói. Na Câmara Não podia ser Municipal diferente, de Niterói, né? na 7 Casa de do agosto, Povo. em princípio, na Casa do Povo. Já foi confirmada a data, mas mais pra frente a gente confirma novamente, que às vezes pode acontecer alguma troca de data, qualquer coisa. Mas em princípio, sim. Em princípio é 7 de agosto, Isso. Depois a gente informa mais na frente, detalhes. Na Casa do Povo aqui de Niterói, né? E não foi nenhuma coisa que a gente procurou Niterói, não. Foi uma coisa que aconteceu. Foi um casamento, assim, né? Uma coisa, né? As coisas que não tem coisas do universo. Explicação. E quem quiser comprar depois o livro também diretamente com a editora, tá? Pode comprar diretamente com a editora, é até mais fácil. Sim. Que se quiser deixar até o endereço da editora Isso, gente. A gente também vai botar no forninho mais alguns lá para ficar com a gente. É www.letrasvirtuais.com.br. Só procurar, tem, né, outros títulos também. Nos procurar, quem quer publicar livro também. Isso, né? Publicamos livros tá aqui, uma das de melhores. qualquer natureza. Pode pedir pelo WhatsApp. Sim, nosso WhatsApp é 21 99 542 8768. Então é isso, pessoal. Visite lá o site da editora Letras Virtuais. Lá tem livros de várias naturezas. Tem esse livro que é técnico, é acadêmico, também de cidadania, mas tem livros de romance, livro de medicina, tem livro de romance, tem livros de literatura. É uma editora rica, assim, em produção literária, de modo geral. De modo geral, a gente faz tudo um pouquinho. Então, vale a pena até a pessoa fazer um passeio lá, né? Isso aí, no nosso site. Né, da Letras Virtuais. E queria agradecer também, tá? Quem está presente aqui, né? O que escreveu o prefácio do livro, né? O nosso amigo Dr. Arthur Leão, não? Dr. Arthur Leão, que escreveu belo prefácio. E ficou uma maravilha, né? Então, parabéns e muito obrigado pela amizade, né? E pelo prefácio que ficou espetacular, né? E a doutora Isabelle também Tavares, que escreveu, tem 2 prefácios, né? O livro está com 2 prefácios. Tem sim. Uma novidade também, né? A gente gente, primeira mão, tá? Tô dando novidade. O e-book já está em produção. O e-book vem aí. No final da semana que vem, a pessoa que faz o e-book lá para nós já me prometeu para o final da semana que vem. Maravilha. Em breve a gente está dando notícias do e-book. Excelente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, um ótimo, né, final de semana, uma ótima semana para todos. Aí. Forte abraço. Ao sucesso do seu livro. Ao sucesso. Sucesso.